Uma das heranças do povo romano é a república. Quando a gente estudou a Grécia, a gente viu que a herança principal dos gregos, para nós ocidentais, para o mundo, é a democracia. E uma das principais heranças dos povos romanos é a república. Com a instalação da república, né, quando o Senado deu um golpe nos últimos reis, o poder ficou nas mãos dos senados. Ficou na mão de quem? Dos patrícios. Quem seriam os patrícios? Seriam os grandes proprietários de terra, seriam as pessoas mais ricas. E aí, o Senado, os patrícios passaram a monopolizar o poder. O poder ficou nas mãos dos patrícios. E a República Romana, ela foi dividida, a magistratura, os povos que organizavam essa república, foi dividido em grupos. Quem seriam esses? Seriam os cônsules, os pretores, os questores, os censores, os edis e, por último, o ditador. E aí, quem seria cada um? Qual a função de cada um? Lembrando que o Senado, ele era o principal órgão, era formado por 300 patrícios, era vitalício, e aí eles sempre eram, os senadores, eles eram sempre consultados, em qualquer decisão importante para Roma, eles eram consultados. E aí, alguns historiadores, eles dizem que, mesmo tendo essas magistraturas, esses grupos, o Senado era o principal órgão da República Romana. Abaixo do Senado vinham os cônsules, que eram 2, eles eram eleitos anualmente. Eles dividiam as tarefas, ou seja, um deles comandava o exército e o outro administrava a cidade e presidia o Senado. Os pretores, quem seriam os pretores? Eram responsáveis pela justiça. Os censores, eles faziam o censo, faziam a contagem da população. E como era que essa população era contada? Quem era população? Era quem demonstrasse uma certa renda. E a partir daí eles montavam um álbum, que era o álbum senatorial, ou seja, quem seriam as pessoas que tinham determinada renda e que poderiam participar do Senado, participar dessas magistraturas. Abaixo estavam os edis, o edil, eles eram responsáveis pela conservação, pelo policiamento, pelo abastecimento da cidade. O que eles faziam também? Conservavam, cuidavam da conservação, das organizações dos espetáculos públicos. Então, tudo isso, era parte dos edis. Tinha os questores, que era quem administrava o tesouro público. E, por último, tinha o ditador. Quem era o ditador? Era um governador, era tipo um governador, que governava Roma, com plenos poderes, em período de guerra, geralmente por 6 meses, quando estava passando por algum problema. E aí esse ditador era escolhido pelo Senado e, em caso de ameaça grave, ele governava. E para fixar melhor, nós sabemos que a gente viu que o poder na República era controlado pelos patrícios, que presidiam o Senado, era o principal órgão do poder, e que também haviam assembleias. Assembleias centurial, que eram quem votava os projetos, quem elegia os cônsules, era composto por 100 soldados, que era a centúria, e 98 centúrias de patrício e 95 centúrias de plebeus. Então, eles participavam dessas votações. Havia a Assembleia Curial, que era responsável pelos assuntos religiosos, e a Assembleia Tribal, que escolhia os questores e os edis. Os plebeus, eles não tinham direito, eram obrigados a ir para o exército, e também, se contraísse alguma dívida, se tornavam escravos. Em Roma, com o poder nas mãos dos patrícios, a república vai favorecer uma maior exploração dos plebeus. Os patrícios, eles vão, graças ao mecanismo republicano, vai aumentar a exploração dos plebeus. E aí o que acontece? A partir do século V, a plebe ela vai crescer, vai ganhar importância. Assim, o que vai acontecer? Os patrícios vão aumentar os impostos em torno dos plebeus.
E aí os plebeus eles vão começar a se revoltar, vão tentar lutar por direitos, vão se unir, vão se organizar e lutar por seus direitos. E aí, em 496, vai se organizar um tribuno da plebe, ou seja, um grupo de plebeus, que vai ter representação, ele vai ser eleito por um ano para defender, para representar o seu grupo, que era a plebe, né? O que acontecia? Mas só que, como a gente pode ver aí, os tribunos da plebe eles eram eleitos por um ano para representar e defender as reivindicações dos plebeus, sendo, né, igual, ganhando a imunidade, mais o veto sobre o Senado. Então, eles começaram a receber os seus direitos, a ter os seus direitos quando eles vão se organizar nesses tribunos. Eles vão acabar ganhando essa imunidade e vão acabar ganhando o poder de veto sobre o Senado. Em 450, eles também vão conseguir aumentar esses direitos com a Lei das 12 Tábuas, que é as primeiras leis escritas de Roma, e nessas leis já estavam inclusos os direitos dos plebeus. Em 445 vai ser proposta a Lei Canuleia, que vai permitir o casamento de patrícios com plebeus. Em 366 vão ser criadas as leis licínias, ou seja, que dos 2 cônsules, um tem que ser plebeu. E em 326 vai ser extinta a escravidão por dívida dos plebeus. Então dá para perceber que esses direitos, que essas conquistas, elas vão ser adquiridas por luta, por constantes lutas, por pressões. Então o direito dos plebeus vai ser adquirido por pressões. No entanto, os plebeus eles não vão formar um grupo homogêneo, e aí muitos vão começar a se dispersar. Outra coisa que é bem importante a gente lembrar, que esse tribuno da plebe, como era eleito só por plebeus, vem aí o nome de plebiscito. O que seria o plebiscito? Seria uma escolha, seria uma votação, e aí o nome plebiscito está ligado aos tribunos da plebe, certo? O período republicano ele representa na história de Roma um período de expansão, de crescimento, em que Roma vai ganhar diversos territórios, vai expandir o seu território. E aí, de cidade-estado, com um território bem limitado, bem pequenininho, Roma, ela vai se tornar um vasto império. E aí, que vai se estender da África ao Oriente Próximo e até a Europa. Então, a expansão romana ela vai ter 2 fases. Que fases são essas? A primeira, que é a conquista interna, dentro da própria Península Itálica, e a outra que é a expansão, que é a conquista para regiões para além do mar Mediterrâneo. Então, Roma ela vai se tornar a cidade mais poderosa da península, após vencer diversos povos, e aí ela vai, a República Romana, os patrícios, eles vão acabar dominando a região central da Itália e chegar até a Grécia. Com esse crescimento, Roma passou a ser uma potência econômica, militar, e o que acontecia? Os grandes comerciantes vão começar a ter destaque, mas só era interessante se houvesse centros para expandir esse comércio. E aí, o que foi que aconteceu? As atividades mercantis só poderiam ser efetivadas com a conquista de novas regiões. E aí, Roma vai avançar para o Mediterrâneo Ocidental. Vai iniciar essa expansão, e o seu território vai começar a fazer fronteira com Cartago, que é a potência econômica, a potência mercantil da época. E essa Cartago era uma ex-colônia fenícia, estava localizada no norte da África, e o que acontecia? Essa ex-colônia mantinha todo o domínio do comércio do Mediterrâneo. E aí,
começou-se a primeira grande guerra entre os povos romanos e os povos cartagineses, que é que nós chamamos de guerras púnicas, né? Eles começaram a disputar o interesse pelo domínio do comércio com o mar Mediterrâneo, afrontando os interesses de Roma, os interesses econômicos de Roma. Cartago tornou-se uma das maiores rivais de Roma, e aí iniciou esse movimento, que é que nós foi dividido, em duas grandes guerras, que é a primeira guerra púnica, que é a disputa pela Sicília, e a segunda é a disputa pelas cidades da Espanha, e aí Cartago ela vai acabar saindo com vantagem. Então, quando a gente fala de guerras púnicas, a gente sempre associa-se a guerra entre Roma e Cartago pelo comércio, pelo controle do comércio com o mar Mediterrâneo, favorecido pela expansão da Península Itálica de Roma e também pelo crescimento das atividades mercantis e comerciais. Quais as principais consequências dessa expansão? O mar Mediterrâneo passou a ser controlado pelos romanos, houve o aumento, a entrada de riquezas em grandes quantidades, os pequenos proprietários vão entrar em ruínas. Por quê? Quem é que vai crescer? Os grandes proprietários, os comerciantes que vão se enriquecer com as conquistas. O êxodo rural, muitas pessoas começaram a sair da cidade, a sair do campo e vir para a cidade, e aí a gente sempre lembra dos resquícios feudais, que vai sair do campo e voltar para a cidade. O empobrecimento da plebe, e aí a política que nós chamamos de pão e circo, que será tão visível durante o Império Romano. E muitos escravos vão começar a chegar nessa região. Por quê? Porque como é uma política de expansão e os escravos são por dívidas e por guerra, aquele povo que perdia a guerra para os romanos acabava sendo escravo. E aí o que nós chamamos de modo de produção escravista. Surgimento de uma nova classe, dos homens novos ou dos cavaleiros, e aí a gente vai sempre lembrar, vamos fixar, lembrando das cruzadas, o povo que queria expandir, que queria fazer riqueza, para além da sua regiãozinha. Os patrícios vão passar a depender de cargos públicos. Por quê? Porque os patrícios eles vão começar a perder o poder para os grandes comerciantes, para aquelas pessoas que vão conquistar riqueza com essa expansão. Vai haver o contato dos romanos com outros povos, que é o que nós chamamos de cultura helenística, a mistura, o Oriente com o Ocidente. E o exército ele vai se profissionalizar. Por quê? Porque eles vão perceber que a guerra vai favorecer o crescimento, a expansão. Então o exército ele vai procurar cada vez mais se especializar. Em Roma, a questão agrária é muito visível. Por quê? Porque quem era que tinha direito às terras? Os patrícios, E aí havia essa mistura do triunfo e da miséria. Triunfo para os patrícios e a miséria para os plebeus, para os escravos. Tem até um trechinho aí de Tibério Graco, que foi um dos principais tribunos da plebe, que foi ele quem lutou pela questão agrária em Roma. Ele diz que os animais selvagens espalhados na Itália têm cada um a sua toca, o seu covil e a sua furna. E aqueles que combatem e morrem pela Itália têm apenas o ar e a luz, e mais nada. Sem teto e sem casas, andam errantes com as suas mulheres e filhos. E aí ele diz que até os animais selvagens eles têm casa, têm seu covil, têm a sua furna. Já as pessoas que precisam, que são as pessoas em si, que são os plebeus e tudo, eles não tem nada, não tem teto, não tem casa, não tem nada. E aí os irmãos Gracos, Tibério e Caio Graco, eles vão iniciar essa questão agrária em Roma. Eles vão lutar, para que a terra ele seja dividido, essas terras improdutivas seja dividido com os plebeus, certo? Nós vamos ver também que eles vão fundamentar essa reforma agrária, essa divisão de terras. Eles vão criar algumas leis, dentre elas a lei que nós chamamos de frumentário. O que seriam essas leis?
E aí, essa crise, essas leis, a crise dos agricultores vão ser originárias por conta do surgimento dos grandes latifúndios. Como Roma estava expandindo, estava crescendo os seus domínios, os pequenos proprietários de terra começaram a perder a importância. E aí, Tibério e Caio Graco, eles foram eleitos tribuno da plebe, representantes dos plebeus. E aí, o que foi que aconteceu? Eles eram irmãos, e aí eles fizeram a proposta de fazer reforma que atendesse às reivindicações populares. E aí, Tibério ele conseguiu aprovar algumas leis que estabelecia o limite do tamanho de posse da terra, que estabelecia que as terras, os latifúndios, se ultrapassasse, eles seriam obrigados a entregar parte das terras que ultrapassasse ao Estado, e o Estado tinha que distribuir aos camponeses. E aí essas leis vão desagradar os proprietários e Tibério Graco e outros partidários dessa lei vai ser assassinado. Então, gente, esse projeto de reforma agrária, a reforma agrária em si, vai ser proposta bem antes do que a gente até sabe, do que a gente até conhece. A crise da República Romana não foi somente uma crise econômica, uma crise por terra, mas também foi uma crise política, dos patrícios quererem não aceitar as reformas, de querer conservar a sua autoridade. E aí os generais do exército acabaram ocupando o poder, tiraram as funções do Senado e inaugurou o que nós chamamos de triunvirato. O que seria isso? Seria o governo de 3 pessoas. O primeiro triunvirato foi entre César, Pompeu e Crasso. Júlio César derrota os demais, mas é assassinado. O segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Lépido e Caio Otávio. Caio Otávio ele vai afastar Lépido e vence Marco Antônio, que tinha um romance com Cleópatra, e ele vai ser eleito como o salvador de Roma e vai se fundar, vai haver a fundação do Império Romano. Com o domínio de Otávio, vai se iniciar em Roma uma outra fase, que seria o Império Romano. Vai ser um período de instabilidade, mas que é assunto para a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou com muitas saudades de vocês e até a próxima. Beijão, meninos!